aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Boa noite. Quem aqui quer morar no céu com a Santíssima Trindade, levanta a mão. Opa, glória a Deus. Escolhe um irmão aí do seu lado, olha no olho dele e diga assim: só tem um problema. Só um. Eu não sou flor que se cheire. Esse ponto, estando consensuado entre nós, nós podemos iniciar nossa reflexão. Ninguém aqui é flor que se cheire. Para chegar no céu, precisamos do auxílio da Santíssima Trindade. Que essa realidade nos faça então rezar dentro dessa reflexão. Pois bem, o nosso desejo e o grande mistério que somos chamados a contemplar na igreja é o mistério da Santíssima Trindade. Tudo gira em torno da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Nada sem essa tríade é possível ser pensado, realizado e concretizado na nossa fé. Desde o momento em que nós fomos batizados e entramos nessa comunidade dos filhos de Deus, precisamos entender que a Trindade Santíssima é a geradora de todo esse mistério. Esse ponto, estando também tranquilo em nossa mente, precisamos entender aquilo que o Catecismo da Igreja vai nos dizer, e me permita então fazer essa leitura. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, fonte de todos os outros mistérios da fé e da luz, que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial da hierarquia. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho dos meios pelos quais Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia conosco e se une aos homens que se afastam do pecado. E aí duas realidades nos chamam a atenção. Primeiro, nada sem a Trindade é feito. Segundo, eu preciso entender que para estar na Trindade, eu preciso ser e desejar viver, ser um homem e uma mulher restaurado. Um homem e uma mulher que vive diferente, que vive conforme a experiência da Santíssima Trindade. E essa experiência é a experiência de quê? Da pleníssima comunhão.
Viver a comunhão na nossa vida cotidiana é a nossa grande jornada. É fácil isso? Bem sabemos que não. Diácono, o bom de tudo isso é saber que Deus, no decorrer da história da salvação também, Ele não é um Deus que nos deixa caminhar sozinhos. Ele sempre nos dá pistas, Ele sempre nos deixa caminhos necessários e possíveis para realizar isso. Tanto é que a maior prova disso foi Ele nos ter dado o próprio caminho, verdade e vida, que é quem? Jesus Cristo. Agora pegue a figura de Jesus Cristo. Diácono, se eu quero chegar ao céu, viver a experiência da Santíssima Trindade, para quem eu vou olhar? Para os gestos de quem? Para as palavras de quem? Para o caminhar de quem que eu vou olhar? Eu vou olhar para quem? Para Jesus Cristo. E aí percebam que nós somos católicos e ainda temos duas grandes graças. A primeira é termos uma mãe que nunca nos abandona nessa jornada. E hoje, por sinal, vamos fazer ao final, em um determinado momento da nossa caminhada hoje, a sua coração. Nós temos o Filho, que é o próprio Deus encarnado, é Deus que se fez presente e próximo de nós. Segundo, nos deu uma mãe que, ela nos disse o quê? Olha, fazei tudo o que Ele vos disser. Nós temos ainda a graça de sermos, abençoados com esse título de Nossa Senhora. Nossa Senhora do Bom Conselho. Fazei tudo o que Ele vos disser, que vai dar certo na sua vida. Terceiro, nós temos a vida dos santos. Os santos nada mais são do que setas que nos apontam, mas que aqui ou acolá a gente ainda vê alguém vacilando nessa dúvida. Alguém tem dúvida do que esses homens e essas mulheres sofreram para viver e testemunhar que verdadeiramente queriam ir para o céu e estar na presença do Senhor? E aí basta a gente ter a coragem de acessar a vida dos santos. Como não olhar para a vida de uma santa aqui perto de nós, para a gente resumir essa parte da conversa? Santa Dulce. Foi fácil para Santa Dulce transformar um galinheiro naquela estrutura que nós temos em Salvador e em todo o mundo? Não foi fácil. E como é que nós teremos a ousadia de achar que vai ser fácil na nossa história, na tua vida, na tua casa? E aí por isso a gente tem que ter clareza. Deus é trindade, é amor pleníssimo, mas esse Deus se deu a entender a cada um para que nas nossas capacidades pudéssemos então perceber esses sinais de uma forma que não nos traga nenhum tipo de dúvida e que então possamos ir nos fortalecendo na nossa caminhada. E aí eu gosto sempre de dizer, é na vida real que Deus vai expressando o seu amor para você e com você. Quantos são os sinais que você recebeu de que Deus verdadeiramente está na sua vida? Se a gente fosse parar aqui hoje, você traria inúmeras realidades. Eu traria também. Deus me amou por primeiro. Diga isso. Deus me amou por primeiro. Deus me escolheu para estar aqui. Deus me escolheu para estar aqui. Deus me escolheu para ter a família que eu tenho. Diga isso. Deus me escolheu para ter a família que eu tenho. E aí, esta é a grande seara que eu e você hoje somos chamados a enfrentar. As nossas famílias estão em paz? Estão em paz? Sejamos verdadeiros. As nossas famílias estão em paz? Infelizmente não. E a todo momento, aqui e acolá, nós vemos algumas afrontas sendo realizadas na nossa sociedade e hoje, para ser mais concreto e claro com esse contexto. Ou seja, cabe a mim e a você entender que ao celebrarmos essa solenidade da Santíssima Trindade, somos convocados a entender que esse amor que passou por Deus, que é Deus, derramou-se na nossa vida, não derramou-se à toa. Derramou para que eu e você sejamos soldados de Cristo, para que eu e você possamos fazer a transformação desse amor, se fazer concreta nas nossas vidas e nas nossas histórias. É na vida do seu filho que você deve derramar o amor que o próprio Deus derramou no seu filho por nós. É na vivência, na doação com teu esposo, com tua esposa, que você deve viver a mesma experiência que o próprio Cristo nos mostrou na sua caminhada. Foi fácil enfrentar na cruz a doação da sua vida por cada um de nós? Não foi fácil. E por que, volto a dizer, acharemos que vai ser fácil no nosso tempo? Aqui ou acolá, nós vemos pessoas abrirem a boca e dizer, sim, nós queremos mudar e transformar e agredir as famílias. E a família é o grande e maior projeto de Deus. Senão, Deus mesmo não era o quê? Família. Deus é trindade. E esse amor se derramou para cada um de nós. E aí é interessante, como eu digo sempre, que Deus, Ele não nos deixa só e vai nos dando, então, a possibilidade de entendermos esmiuçadamente como Ele quer e como Ele vai fazer possível a nossa família viver o extraordinário da vivência do amor no nosso cotidiano. E aí na primeira leitura e na segunda ficam bem claros essas realidades. Primeiro, nós vemos Moisés, que na sua experiência com Deus, a gente prova mais uma vez que Deus se dá a conhecer ao ser humano. Deus se deu a conhecer a cada um de nós. Eu não sei qual foi o seu momento, mas não tenha dúvida que Ele te chamou para algo verdadeiro, para viver o amor dEle com esse esposo, com essa esposa, com esse filho, ou com aqueles problemas que só você sabe que você tem agora. Deus te ama. E Ele vai dizer aqui agora, nessas duas palavras, como Ele vai te possibilitar dar passos nessa realidade. E aí na primeira leitura, como eu dizia, Moisés vai dizendo o seguinte, é possível ver
como Deus vai se manifestando na nossa vida. E ele vai dizendo lá, Deus primeiro é misericordioso, ou seja, Deus com certeza vai se compadecer de cada um de nós. Segundo, Deus é clemente, ou seja, o que é ser clemente? Deus é sempre disposto a te acolher. Não importa o que você fez, Deus quer restaurar a sua vida. Agora a pergunta sempre vai ser essa, será que eu quero? E será que eu abro espaço para que Deus faça a restauração acontecer no meu coração? Porque muitas vezes aqui e acolá é fácil balançarmos as nossas mãos, colocarmos as nossas belas roupas, nossos belos paramentos e realizarmos tudo conforme, né, o rito pede. Mas será que lá no íntimo, quem sou eu quando ninguém está me vendo? Será que eu verdadeiramente estou disposto a viver essa transformação do amor de Deus? Então esse Deus que é clemente, ele espera de mim e de você um desejo de viver uma vida nova. Depois, Moisés vai dizendo que Deus também é paciente. Eita, se Deus não fosse paciente contigo, hein? E comigo, meu Deus. Deus é corajoso, minha gente, de nos amar. Com tudo isso que a gente é e com tudo isso que a gente tem. Não somos flor que se cheire. Essa é a realidade. E até quando viveremos essa condição? Até quando nos acostumaremos a não ser uma flor que exala perfume nos lugares onde nós vamos? Esta é a grande questão. Dar risada é fácil, mas essa é a grande questão. Porque nós somos os braços e as pernas de Deus. Afinal de contas, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. E cada membro é diferente, mas é importante na messe dele. Então, perceba nesse lugar, Deus que é paciente contigo e comigo, Ele quer fazer nova todas as coisas. Moisés vai dizendo também que Deus é rico em bondade. Deus transborda a bondade e eu devo então imitar essa realidade. E Deus, acima de tudo, é aquela frase que a gente sempre vê estampada no carro de um e de outro. Deus é fiel. Não duvide dessa realidade. Mas vamos lá. A segunda leitura então nos traz uma outra realidade muito importante. Ora, se eu sou como Moisés capaz de reconhecer as graças e os sinais que Deus dá do seu amor para comigo, para que eu tenha clareza que eu não caminho nesse mundo sozinho, Deus também vai me dando um itinerário de comportamentos dos quais eu devo viver e realizar em minha vida. E Paulo brilhantemente vai iniciando o livro de hoje dizendo assim, irmãos, alegrai-vos. Olha o que ele vai dizer. Trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Faz sentido ou não faz? Eu e você precisamos nos comprometer a sermos pessoas melhores todos os dias. Só que aqui ou acolá, né, lá no jebe-jebe, a gente vai escutando, não tem problema não. Vive assim, tanta burocracia. E aí você vai se acostumando naquela vidinha que não te leva para o céu, que não te leva para lugar nenhum. E quando é morno, o Senhor faz o quê? Vomita. E a pergunta é, onde eu me encontro, diácono, nesse lugar? Meu irmão, minha irmã, só depende de você. Porque o próprio Evangelho vai dizer lá no final, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. E aí, aqui ou acolá também a gente vendo pessoas querendo deturpar essa palavra. Não, inferno, não sei o quê, pecado. Tem sim, Senhor. Você percebe, e aí eu vou dizer, quando nós estamos em pecado, percebemos ou não percebemos que estamos na falta da graça? Quanta coisa vai acontecendo, né? É carro que bate, é não sei o que quebra. Temos os sinais. E se a gente quiser aprofundar isso, depois vocês procuram que vai ter muita coisa para a gente pensar e entender. E a pergunta é, povo de São Benedito, nós queremos permanecer numa vida morna? Claro que não. E aí essa paróquia tem dado sinais de verdadeiro ressurgimento em Jesus Cristo. E nós precisamos permanecer nessa realidade, porque a Trindade que amou está transbordando de uma forma muito especial neste povo de Deus aqui em Santo Antônio, uma graça toda diferente. E essa graça precisa ser abraçada por você e ser levada para a sua casa. E a gente tem feito isso e a gente vai permanecer fazendo isso. E aí, para terminar, a gente vai entendendo que Nossa Senhora, ela verdadeiramente não pode ser desmerecida. Olha o que Moisés falou. Não sei se vocês perceberam isso aqui. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Nós estamos falando aqui de quem? De Moisés? Se Moisés teve moral com Nossa Senhora, imagine. Se Moisés teve moral com Nosso Senhor Jesus, né, com Deus, imagine Nossa Senhora. Tem como duvidar da força e do amor, da graça que essa mulher derrama sobre nós? Jamais. E ela com certeza hoje fala a mesma coisa para Deus em relação a cada um de nós. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, flor que não se cheira, perdoa as culpas deles, dela não, viu? Perdoa a culpa deles, né?
e acolhe-os como propriedade tua. E aí a gente vai entender, para a gente terminar, a gente lembrar daquela canção. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente, todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Se comprometa agora com a Trindade Santíssima através de nossa mãe. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa bem. Como coisa, não esqueça isso. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,